levantei hoje cedo, decidido a algo, a querer mais dele nesse dia. Porque eu entendi, para mim ficou muito claro, quanto maior o nível de batalha, maior tem que ser a presença dele. Vou falar de novo. Quanto maior o nível de batalha, maior tem que ser a presença dele. Estamos vivendo um tempo de uma batalha intensa. Isso é fato. Eu acredito que, se não 100%, eu acredito que 99,9% de quem está nos assistindo, você que se encontra aqui, está presente, há de concordar que nós estamos vivendo um tempo de uma batalha muito intensa. Não é isso? Mas a pergunta que eu faço, porque ele me fez, ele me falou, ele me perguntou assim: filho, quando que a igreja teve uma batalha intensa que não venceu? E ele me fez uma pergunta em cima de outra pergunta. Será que no decorrer dos tempos, das eras, essa batalha não se intensifica? E ele ainda me falou mais. Você não pode desejar a minha presença só por desejar. A minha presença tem que ter um propósito. Você pode dizer isso comigo? A presença dele só se vem. Diga, só se vem. Diga assim, só vem quando tem um propósito. Ele não vem por vir. Sempre quando ele está presente, sempre quando a presença do Senhor vem, quando a glória vem, quando a unção repousa, é porque existe algo para ser feito, algo para ser estabelecido, algo para ser construído, algo para ser derrotado, algo para ser conquistado. Ei, nesse tempo, você deseja a presença dele? Mais que tudo? Quantos aqui desejam? Se você está em casa também, se você está nos assistindo, você deseja? Ergue a tua mão. Existem alguns que não estão com a mão erguida, talvez não estejam entendendo, ou talvez não queiram a presença dele. Amém. Mas deixa eu te falar, você que está com a mão erguida, não se preocupe, a presença dele vai vir. A presença dele vai vir sobre a tua vida, tanto aqui quanto está assistindo. A presença, diga assim, a presença dele vai vir. Diga assim, ó, porque eu. Diga assim, porque eu desejo mais que tudo. Não se preocupe. Quando a presença dele se estabelecer e vier, você vencerá. Você conquistará. Você estabelecerá. Isso é fato. Eu nunca. E eu até peço aos conhecedores da palavra. Eu não encontrei, se tiver, eu não achei, mas se tiver, me mostra. Às vezes que ele veio, se estabeleceu no lugar, e o lugar não mudou, o lugar não foi conquistado, o lugar foi perdido. A igreja dele perdeu. Essa noite eu tenho uma palavra de esperança e de expectativa, porque nessa semana ele me falou algo muito grandioso. Disse assim, ei, você carrega uma porção de esperança. E eu falei, eu carrego, então ativa essa porção de esperança em mim. Porque eu não posso ficar só para mim, porque aquilo que eu recebo da parte dele, ele sempre me dá a condição de liberar para alguém, compartilhar com alguém. E se eu falar para vocês que essa semana foi uma das semanas mais intensas em batalhas que eu tive até hoje na minha vida, em que eu tive que me posicionar,
não é fácil. Mas, diga assim, mas tudo. Enche o pulmão de ar em nome de Jesus. Diga, tudo é possível ao que crê. Eu creio. Ah, como eu creio. Eu creio que os sonhos que Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu creio que os sonhos que Ele prometeu a você que está aqui, a você que está nos assistindo agora, é fiel para cumprir. Eu quero falar de um personagem hoje. E se eu fosse dar um título a essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu poderia dar o título a ela de Preparado para falar e ver o cumprimento do que eu falo. Você está preparada para você falar e ver se cumprir aquilo que você fala, aquilo que você declara? A nossa vida, ela vive em um processo contínuo ao destino que Deus tem para nós. Ou vivemos o destino que Deus tem para nós, ou não vivemos. Mas a partir do momento que nós decidimos a não viver, a não cumprir o destino, o que Ele planejou para nós, nós estamos fadados a fracassar, a não obter o sucesso devido. À medida que seguimos pela vida, precisamos constantemente buscar uma nova direção e uma nova revelação da parte de Deus. Sim. Ou você vive buscando a mesma direção e a mesma revelação para uma palavra que Ele liberou para você há 5 anos atrás. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, à medida que ele caminhava, ele recebia um direcionamento da parte do Senhor. Cada processo da vida dele, ele tinha um direcionamento, tinha algo a se cumprir. Mesmo que Deus tenha te dado uma palavra, tenha liberado através de alguém, uma palavra, alguns anos atrás, se você não estiver em processo do cumprimento dessa palavra, existe alguma coisa errada. Para essa noite, precisamos entender que não é somente eu tomar a posse dessa palavra que me foi revelada, que me foi liberada, mas eu preciso entender que a palavra liberada, ela não é um milagre na sua totalidade. A palavra liberada, ela é um direcionamento para algo que vai se cumprir na tua vida. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, eu e a minha esposa temos uma palavra, e essa palavra ela tem se cumprido cada dia, passo a passo. Diga assim comigo, passo a passo. Para que uma palavra se cumpra, eu tenho que entender para onde eu estou indo. Eu tenho que entender para onde ela me leva, qual o direcionamento que ela está me dando agora, nesse exato momento. E eu tenho que tomar a atitude de caminhar em cima dessa palavra, porque a palavra é que me direciona. Porque se eu não tiver um direcionamento, de que me vale ter uma palavra? Quantos aqui tem uma palavra de prosperidade sobre a vida? Quantos aqui tem uma palavra de salvação na família, da família? Quantos aqui tem uma palavra de cura? Qual o processo que essa palavra está construindo? Qual o direcionamento que essa palavra está te dando para que você discorra, para que você percorra o percurso devido que essa palavra te orientou, te direcionou? Sabe por que às vezes nós penamos como igreja na atualidade? Porque temos a palavra, mas nós não buscamos o direcionamento da palavra.
E o que nos falta é o discernimento, o entendimento. Preste atenção nos grandes personagens bíblicos, os que receberam a palavra, os que tiveram a presença de anjos, ou do próprio Deus vindo liberar uma palavra até eles. Preste atenção nesses personagens, se eles não tiveram que construir algo em cima da palavra que foi liberada. Qual a palavra que o Senhor tem liberado para a igreja nesse tempo? Qual a palavra que o Senhor tem liberado para você nesse tempo? Qual o direcionamento que Ele tem dado a você? Nessa hora que Ele começou a falar isso comigo, eu me vi com aquele desenho, os mais antigos da Disney, né? Do Pateta, quando ele estava preocupado com algo, que tinha que fazer várias coisas, e ele ficava com o tronco parado e as pernas corriam para um lado e para o outro, sabe? Não sabia o que fazer. Hoje, existem pessoas que estão dessa forma, porque não sabe se confia em A ou B, se acredita na palavra que foi liberada, ou acredita na atual circunstância do qual nós estamos vivendo. Existe parte da igreja, e eu falo aqui não como uma forma de crítica, mas é a forma de como Deus tem me mostrado. E sabe o que é interessante? Porque quando Deus nos revela algo, nós temos que compartilhar com a igreja para ajudar a igreja, para ser um mecanismo de ajuda, não porque nós podemos, mas sim porque Ele nos usa. Você está disposto nesses dias a ser usado da maneira como Ele deseja, para auxiliar o corpo, para fazer com que o corpo cresça, o corpo se estabeleça e o corpo seja transformado e o corpo seja adornado como uma verdadeira noiva à espera do noivo? Quantos desejam aqui isso nessa noite? Você que está em casa, você crê nisso? Eu falo isso, eu me emociono. Diga assim: tempo de oportunidade. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidade. Um dos tempos mais promissores que a igreja pode viver é o que nós estamos hoje. Eu quero discorrer a palavra em cima de Ezequiel 37. No tempo em que Ezequiel recebeu a revelação do vale de ossos secos, foi um tempo em que o povo estava exilado, estava em cativeiro. Jerusalém estava destruída. O povo, ele se sentia morto. O povo tinha a impressão que estava abandonado por Deus. O povo, ele achava que, uau, e agora? O que será do nosso futuro? Como nós viveremos? O que será de nós? E agora? Eu quero compartilhar com você. Com certeza existem mais etapas, mais estágios, mais passos que eu nomeei isso de 4 passos, mas pode ser 4 etapas, 4 chaves, 4 códigos, pode ser não somente 4, podem ser 6, 7, 21, sei lá. Esse texto, ele é muito rico, e eu te convido para que no decorrer desses dias você esteja meditando no capítulo 37 de Ezequiel. É um texto, eu vi muita profundidade. Hoje eu começava a ler e eu era tomado, sabe? Foi uma das experiências mais loucas que eu tive nos últimos dias, foi essa de hoje, que eu mergulhei no texto.
Eu adentrei nas entreletras, nos entrecaracteres. Eu me vi nesse ambiente em que Ezequiel estava. E no capítulo 37, coloca para mim aí, versículo 1. Ele começa declarando: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor. A mão do Senhor, diga assim: a mão do Senhor está sobre mim e Ele me carregará. Vamos, igreja, diga assim: Ele me carregará para fora através do Espírito dele. E diz assim: e me pôs no meio de um vale de ossos que estava cheio de ossos. Sabe, hoje em dia nós não conseguimos vislumbrar, não conseguimos ver os ossos secos, mas muitos corpos a gente tem história de que está sendo contabilizado por aí. O versículo 2 diz assim: e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos num vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. Eu não sei quanto tempo leva para a estrutura óssea de um ser humano secar na sua totalidade. Eu não sei, talvez tenha, 5, 10 anos, eu não tenho ideia. Mas no mínimo, esse vale tinha no mínimo, se formos contabilizar, 5 anos sem vida, 6 anos, 7 anos. Eu nem me preocupei em pesquisar, porque não é esse o viés. E o versículo 3 fala assim: e ele me disse, está passando aí? Tá. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor, tu sabes. Versículo 4, novamente ele me disse: profetiza, declare comigo, profetiza. Vamos lá, profetiza. Você que está em casa, onde você está assistindo, declare agora, profetiza. Continuando o texto, diz assim: filho do homem. Novamente ele me disse, versículo 4, perdão: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre vós e vivereis. Meu Deus. Versículo 6: e eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e cobrirei com pele, e porei fôlego em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, declare comigo, quando eu contemplei, continuando o texto, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. É um tempo em que estamos vivendo muitas lutas, mas eu acredito, eu creio, e Deus tem me falado isso, é um tempo de muita restauração, é um tempo de muita construção, é um tempo de muita conquista, porque não tem como você conquistar sem ter um esforço.
Não tem como você vencer se você não estiver à frente de uma batalha. Ei, nós somos um povo que fazemos parte de um exército, o qual servimos a um Senhor, a um Deus que nunca perdeu uma batalha, e não vai ser agora, porque estamos chegando na finaleira de uma grande era, de um grande tempo, o qual o Senhor está levantando homens e mulheres, jovens e crianças, segundo o seu coração. O primeiro passo que eu quero falar para você é: Ezequiel recebeu uma revelação. No versículo 1 fala isso, que ele foi tomado em espírito. O Senhor tomou ele e levou para fora. Para mim foi um choque, nos primeiros passos que eu tive para me libertar da religiosidade. Foi quando eu tive uma experiência dessa, que ele me sacou, me levou para um ambiente. Uau! Sabe, é o tempo em que a igreja vai ser tomada de uma forma, vai ser arrebatada, pastores. Ei, igreja, vai ser um tempo onde a igreja ela vai ser tomada. Ele vai vir e vai... Ei, eu vou te levar para um lugar que somente eu posso te mostrar. Entenda, os lugares que Ele quer te levar são lugares que têm a ver com o teu futuro. Ele não nos dá uma experiência dessa por dar, sempre tem um propósito. Quando Ele vem por um propósito. Ele vem por uma estratégia. Ezequiel, quando ele buscou a Deus, que teve a sua experiência, para receber, ele estava com grandes expectativas. Diga assim, grandes expectativas. Diga assim, estava aberto. Diga assim, eu me coloco aberto no meu espírito para entender, para obedecer o que Ele tem para mim nesse tempo. Tem algo dele para você e você precisa entender isso. Ezequiel, ele se movimentou. O primeiro passo que Ezequiel deu foi esse, ele recebeu a revelação. Às vezes nós queremos buscar revelação fora. Diga assim comigo, a revelação. Vamos lá, pega teu dedinho, faz assim comigo em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, faz assim, ó. A revelação está. A revelação está aí dentro. Ele só quer te tirar para você conseguir enxergar essa revelação. Uau, que loucura, Jesus. É tempo de buscar. Ele entendeu que era o tempo de estar buscando o Senhor. É o tempo que ele estava aberto à instrução. Era um tempo em que ele criou expectativas para receber o direcionamento, para ele poder caminhar para o segundo passo. Com que frequência no nosso dia a dia temos gerado expectativas em ouvi-lo? Você, entenda, você, cada um de nós aqui, temos que ter sempre uma palavra. Que palavra Ele tem liberado para você? Que palavra Ele liberou para nós nesse tempo, Pastor Jesus? Que palavra Ele tem te dado, Gui, nesse tempo? Que palavra? Mas os tempos são difíceis. Eu não estou preocupado com a dificuldade. Eu estou preocupado com a palavra que Ele me libera, com o direcionamento que Ele me dá. Mas tudo isso eu só consigo a partir de um momento, a partir de um campo chamado fé. Eu tenho que crer que Ele é um Deus que é capaz até de mudar uma circunstância mundial. O povo aqui estava sofrendo, estava passando por uma crise aparentemente mundial. Era uma nação que estava sendo escrava. Era uma nação que tinha sido destruída. Era um povo que estava sem expectativa.
sempre existiu crise, sempre existiu luta, sempre existiu adversidade, mas sempre, quando você está do lado dele, sempre se venceu, sempre se vence, sempre se vencerá. A grande questão é como nós estamos enxergando o que está acontecendo. Ezequiel, ele estava no momento de aflição, mas ele se deixou ser envolvido pela glória do Senhor. Ele não se deixou ser ativado ou ser preso pela circunstância que estava passando no momento. Ele se abriu aos céus, ele se abriu para o Espírito do Senhor, que deu a oportunidade e veio e o tomou e mostrou algo. O Senhor está louco para te mostrar algumas coisas nesses dias. Ele está desejoso para mostrar, revelar porções nesse tempo. Esse tempo é um tempo em que a igreja está com disponibilidade de desfrutar, de colher frutos que os nossos antepassados, de homens que sofreram em outro tempo, homens que lançaram a sua própria vida para que hoje em dia cada um de nós tivéssemos a oportunidade de extrair dos céus porções graciosas. Ezequiel, ele deu o primeiro passo para receber a revelação, ele buscou. O segundo passo é, Ezequiel buscou, mas ele também ouviu a voz de Deus. Deus falou para Ezequiel o que dizer e o que fazer para que o próximo passo viesse a se cumprir. Todas as vezes que Deus te mostrar algo, todas as vezes que Deus te revela algo, se você escutar na totalidade o que Ele está te falando, o que o Espírito está expressando para você, Ele não vai te dar somente a palavra, o recurso para aquele momento, mas Ele vai te dar o recurso, a palavra, a condição para você sair do primeiro passo, dar o segundo passo e alcançar o terceiro passo. Nós precisamos, como igreja, estar buscando a Ele. A palavra diz assim: buscar enquanto se pode, se achar. Ei, esse tempo, ele está muito fácil de encontrar Deus. Está muito fácil de ouvir a voz de Deus nesse tempo. Está muito fácil. Anule o seu eu nesses dias e decida ouvir a voz dele. Passo a passo, não queira ir. Às vezes nós recebemos uma palavra, um direcionamento. Ezequiel, ele recebeu, mas ele se preocupou em dar passo a passo, ia estágio, etapa por etapa. Ele não quis passar do primeiro para o último. Às vezes nós somos muito ansiosos. Deus liberou uma palavra que você vai ser uma pessoa próspera, que você vai ser uma pessoa que vai profetizar aos outros e vai se cumprir. Você recebe uma palavra em que você vai liberar cura, você vai ser canal de cura. E quando você recebe essa palavra, você não se preocupa com o processo, você já quer chegar no, fast food, né? Ali você pega hoje, põe no micro-ondas, põe no, num forno elétrico ou numa air fry. Ó. E 5 minutinhos está lá, tudo pronto, está tudo ok. Com Deus não é assim. Quando Ele prepara, quando Ele faz bem feito. Quando Ele organiza, quando Ele estrutura, é para durar, é para perdurar, é para atingir novos níveis. Se você não tem recebido palavras ultimamente da palavra do Senhor, se você não tem recebido revelações da parte do Senhor,
pode estar acontecendo algo. Talvez você não cumpriu as etapas da palavra que Ele te liberou há um tempo atrás. E deixa eu te falar algo. Deus não vai te levar para um novo estágio se você não cumprir o que você está, literalmente, cabalmente. Porque tudo que Ele faz bem feito. Às vezes você quer ter um negócio muito legal, um negócio de sucesso, você quer bombar, você quer, sabe, ser o top nas galáxias, sei lá. Mas o que tem feito para que nessa etapa tudo se conclua conforme Ele pediu? E sabe o que acontece às vezes? Para você sair de uma etapa para outra. Às vezes, o liberar de um perdão. Às vezes, o pedir perdão. Quantos aqui já tiveram a experiência de fazer caminhada ou correr com uma pedrinha dentro do sapato? Eu já tive essas experiências. Lá em Fortaleza, nas praias, em parte do Nordeste, eu acredito. Toda a orla, quando se fala em praia, tem a ver com duna. Então, da casa que nós temos lá em Fortaleza para a praia, em torno de 2 quilômetros, 3 quilômetros no máximo. E às vezes eu ia de casa até a praia correndo, e quando chegava lá, eu de tênis, eu ia correr na areia, que era areia frouxa, né? Na época eu era metido a atleta, tinha um condicionamento físico até melhor do que eu tenho hoje, né? Essa tecida de pouso, essa protuberância abdominal não era tão evidente, era mais discreta. Eu corria, mas tinha uma hora que eu tinha que parar para tirar o tênis, tirar a meia, porque estava cheio de areia e às vezes tinha uma pedrinha que incomodava, e se eu não tirasse, eu não conseguiria fazer o percurso que era para ser feito. Detalhe, eu ainda até me feria, ficava às vezes com o dedo cortado, porque dependendo do local onde a pedrinha se alojasse, ela se estabelecesse, se fosse perto de uma articulação, logo ela ia com um atrito, ela ia cortar a minha pele. Então eu tinha que parar, e o Espírito me lembrou isso hoje. Às vezes nós temos que parar, tirar, bater, tirar aquela pedrinha. Não sei qual é a pedrinha. Não sei se você ainda não recebeu uma nova palavra, porque existe uma palavra que não foi cumprida na tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, você que está aqui presente, você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, se você recebeu uma palavra e ainda não cumpriu essa palavra, e você está com muito desejo de passar para um novo estágio da tua vida, para, analisa e vê, pergunta ao Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que nos direciona, o que está faltando para se cumprir essa palavra nesse tempo, para você saltar para um outro estágio, para você passar para uma nova etapa da tua vida. Sabe uma coisa que eu acho interessante, é porque a primeira etapa foi tirado, Ezequiel foi tirado, foi levado para um vale. Aí Deus vai, coloca Ezequiel à prova. Ei, vaso, tu acha que esse vale de ossos secos aí pode ter vida? Ezequiel, Senhor, tu sabes. Eu não sei, você sabe. Primeira etapa. Muito bem, disseste bem. Pois então profetiza. E ele deu a palavra, diga assim, ele sempre dá a palavra para ser liberada. Ezequiel liberou a palavra. Terceiro passo, Ezequiel viu o propósito ser cumprido, se cumprindo, e ele ainda olhou a situação, ele analisou. Cada nível de obediência, milagres serão vistos por você
à medida que a vontade de Deus for realizada em você. Você precisa ver mais milagres, mas nós precisamos obedecer mais. Você quer mais milagre? Eu desejo mais milagre, mas eu decidi, Senhor, eu quero te obedecer mais. E essa semana eu tive uma luta grande, e eu via Deus assim do meu lado, Ele olhando, e aí? O que você deseja? E eu olhava para Ele assim, escolhe você. Eu escolho você. Ele disse assim: profetiza. Eu olhei para ele: sobre esse vale de ossos secos, eu profetizo vida. Qual o vale que você precisa profetizar na tua vida? Qual o vale você precisa profetizar, liberar uma palavra revelada do alto, uma palavra fresca? Ele foi tirado de um ambiente natural, o Senhor testou a confiança dele, mandou ele profetizar, ele viu os ossos se juntarem, ele viu tendões aparecerem, ele viu a carne, ele viu a pele, mas ele precisava do quarto. Diga assim, quarto. Diga, quarta etapa. Diga, quarto passo. Ele precisava ver vida naquele ambiente, o fôlego da vida. Foi quando ele falou: profetiza. Profetiza vida. Ei, você está vivendo nesse tempo, sabe para quê? Para liberar a vida. Talvez, meu Deus, Deus mostrou agora uma meia dúzia de rostos, os rostos assim dizendo: você libera a vida em nome de Jesus. Você carrega a palavra de vida, você carrega a palavra de cura, você carrega a palavra de saúde, de prosperidade, de paz, alegria no Espírito. Você não tem. Se você está esperando liberar uma palavra de paz em um ambiente natural, você está equivocado, equivocada. Você precisa liberar a palavra de alegria, é no Espírito. É no Espírito. Não tem esse negócio de dizer: eu quero liberar e esse ambiente se transformar. Você vai ver ambientes transformados a partir do que está dentro das pessoas, não é o que está fora. O que está fora vai ser reflexo. Entenda isso. O que está fora é reflexo do que está dentro. O que você está refletindo nesse momento? Pastor, mas eu pisei na bola esses dias. Eu falei o que não devia. Eu errei. Puxa vida. Fiz tudo errado essa semana. Você vai fazer o quê? Vai ficar se lamuriando? Você vai ficar se lastimando? Você vai ficar se vitimizando? Ou vai olhar e dizer: Senhor, pequei contra os céus, pequei contra você, mas eu sei que você é rico em misericórdia, e nesse tempo, se eu te procurar, eu vou te achar. Nesse tempo, se eu clamar, você vai me ouvir, porque a tua palavra diz que se um povo que se chama pelo teu nome se humilhar, se prostrar e buscar, você ouvirá dos céus, você perdoará seus pecados, você sarará suas feridas, você transformará a terra. O que você está esperando para ser esse canal daquele que clama aos céus e abre-se portais eternos para que venha o Rei da Glória? Sabe, tem uma canção que lembra muito meu pai. É muito antiga.
não tinha entonação vocal. Meu pai era bem desafinado. Mas quando ele abria a boca, ele atraiu os céus. A minha voz ficou um pouquinho afinada porque eu puxei mais a parte da família da minha mãe. Mas eu decidi declarar os céus e decidi reivindicar o que meu pai carregava para poder fazer frutificar. Você sabia que cada um de nós carregamos uma herança espiritual dos nossos familiares? Ezequiel se posicionou porque ele entendia do que o Deus dos seus antepassados era capaz de fazer. E esse é um tempo em que nós devemos declarar cada vez mais quem é o Deus dos nossos antepassados. Talvez você esteja pensando agora, mas os meus antepassados não tiveram essa experiência com Deus. Pois bem, eu digo para você, então seja agora o marco inicial para que a geração futura, os teus descendentes, eles tenham por referência você. Estou seguindo esse caminho, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Ei, igreja, se estabeleça nesse tempo. Hoje, hoje o Espírito Santo me levou, me mostrou um ambiente em que meu pai estava liberando palavras sobre mim no passado. Uau! Ele trouxe a minha memória, eu me lembrei de tudo. Sabe por que eu me emociono? Porque eu estou cumprindo uma palavra que foi liberada sobre a minha vida. Quantos aqui tem uma palavra? Você que está em casa, você tem uma palavra que Deus liberou. Você que talvez você se ache incapaz, ou que você passou por um tempo que você, alguns dizem, eu estou desviado, outros dizem, eu estou afastado. Eu prefiro dizer que você estava num período de férias. É um tempo de começarmos a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ei, é um tempo de trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. O que é que te traz esperança nesse tempo? Hein? O que te traz esperança nesse tempo? Hoje me encheu de uma esperança quando eu me lembrei, quando Deus me levou naquele momento, me trouxe na minha memória as palavras que meu pai liberou sobre a minha vida. Uau! Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, não. Essa noite é uma noite de convocação. Estou seguindo. É uma noite de convocação para você se posicionar nesse tempo e declarar ao mundo: ei, eu sigo a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás, porque eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com Ele, de uma palavra que foi liberada sobre mim. Não vou voltar, nós não vamos retroceder.